Workshop, a rádio do sucesso. Rádio Workshop e você, juntos construindo sucesso. Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Rádio Workshop, um podcast que é feito especialmente para você, nosso ouvinte. Eu aqui em São Paulo, o Viegas em Fortaleza, nós dois levando bastante informação aí para você. Tudo bom, Viegas? Tudo bem, Márcio, como é que está? Hoje temos um assunto tranquilo. Bem interessante, né? Prospecção, aquilo que todo vendedor gosta. Todo mundo fala, mas não faz. Pois é. Mas, e então, é o princípio de tudo, né? Pois é, sem prospecção não existem clientes, não é isso? E sem prospecção não existem clientes e não existem aqueles clientes que a empresa precisa, né? E o pior é que todo mundo sabe disso, sabe que vai acabar perdendo alguns clientes, ou um cliente muda para um concorrente, ou desiste daquele ramo, enfim, são várias as razões, mas acaba perdendo clientes. E ninguém se preocupa em repor aquele funil de vendas, né? Pois é, mas eu costumo dizer que os vendedores devem fazer prospecção até por vingança, né? Porque os clientes também fazem prospecção de vendedores, ou não? Olha, talvez o vendedor que está nos ouvindo agora nunca prestou atenção nisso, hein? Mas pois é. o cliente também, ele escolhe, qualifica, né? Ele olha, ele exatamente, será... Eu vou atender, eu vou gastar meu tempo, será que ele tem alguma coisa de útil para mim? Ele começa escolhendo a empresa, não é isso? Sim. E depois... Porque você imagina quantas pessoas... Pega um cliente bom, vai. Sim. Um cliente grande, com dinheiro, com potencial. Todo mundo quer esse cliente. Então ele é assediado. Ele é assediado, e ele vai ter que escolher de alguma forma. Exatamente. Quem é que ele vai atender? Não é nem de quem ele vai comprar ainda. Quem é que ele vai atender? É o primeiro filtro. Mas me diz uma coisa, e afinal, por que os vendedores não gostam de fazer? Eles ficam ali trabalhando sempre nos mesmos clientes. Isso é acomodação, é dificuldade, é desconhecimento sobre prospecção. O que é que você acha? Eu acho que é de tudo um pouquinho, porque você vê, primeiro é aquele medo de rejeição, que eu diria que até é normal, né? Isso é normal, mas é interessante, não é, que um vendedor, ele é um campeão de rejeição e ele deve valorizar isso aí. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Quem é que é mais rejeitado? O vendedor que vende mais ou o vendedor que vende menos? O vendedor que vende mais. Exatamente. Possivelmente, o vendedor que vende mais ouviu muito mais nãos. Sim, do que o outro. Então, ele devia estar se lastimando. Ele devia estar se lastimando. Os gerentes deviam até dar o prêmio, né, para o campeão de vendas. Olha, este também é o campeão de rejeição. Mas sabe o que eu acho, Viegas? É que, na maioria das vezes, a rejeição, o não, vem de uma prospecção falha. Porque o vendedor, a empresa tem aquela mania de dizer que o produto dela é tão bom que vende para qualquer um. E não é verdade. Cada vez é mais segmentado, né? E o não também, além de ser uma prospecção falha, pode ser também um ainda não. Ou me convença um pouco mais. Claro. Quer dizer... Aliás, começa até com a prospecção, com a marcação da visita, da apresentação da empresa, dos produtos. E muitas vezes ele não consegue nem fazer isso, né? Ela começa um pouco antes, ela começa na determinação de que empresa ele vai visitar. Sim, qual é o porte, se tem o perfil, né? Isso. Se ele for atirar para todo lado, possivelmente ele não consiga entrar. E é por isso que eu pergunto... Viegas, isso aí pode ser a causa da grande parte das objeções, né? Porque ele não pré-qualificou o cliente. Sem dúvida. Saiu para prospectar a olho. Exato. É por isso que dentro das etapas, né, do processo de vendas e negociação, a primeira parte onde eles devem dar mais valor é o relacionamento. Porque um bom relacionamento, o que é que faz? Faz com que lá na frente tudo seja fácil, inclusive as objeções já estão todas resolvidas. Mas às vezes aquela sede, né, extraordinária que o vendedor tem para vender, para faturar, para trazer o pedido para casa. Até o medo de perder, ele mete os pés pelas mãos e acaba, né? É verdade, acaba tentando convencer um cliente que de repente tem até o desejo, mas não tem
o dinheiro, não tem o cacife para comprar o produto dele. Pois é. Né? Então, não tem o perfil. Então eu faço uma pergunta para os vendedores que estão nos escutando nesse momento. Você sabe prospectar? E aí? E aí um baita silêncio. Pois é, mas Olha, então vamos lá. Então eu vamos acho que dar não umas sabe dicas. não, hein? Então vamos Então dar vamos umas mostrar. dicas. Então, qual seria o primeiro passo? Então, qual é a primeira coisa que o vendedor tem que fazer? Planejar. Exatamente. Planejar, estamos falando em definir objetivos, o que ele deseja e onde ele quer chegar. Isso. Quais as E quem é que pode satisfazer isso aí, né? Quem é que pode então, dentro do satisfazer? universo de clientes, de prospects, não vamos chamar nem de clientes, Isso. quem é que teria característica para isso? Você veja como é interessante. Aí, na verdade, é uma escolha de ambos os lados. O vendedor está escolhendo quem ele acha que ele pode atender, quem ele quer atender, porque tem empresas que já escolhem os seus clientes, não é isso? Uma minoria, né? É uma minoria, mas são aquelas que estão trabalhando para nichos. São Sim. aquelas que se dão melhor, não é? Mas então, olha, vamos colocar aí na pele do vendedor, que está nos ouvindo aí agora. Ele tem uma Faça meta o para papel de bater. advogado do diabo, vamos lá. Exatamente. Não, vamos lá. Ele tem uma meta para bater. Tem um cliente, tem o gerente enchendo o saco, tem o diretor enchendo o saco, Tem. todo mundo pressionando. Sim. Muito bem. Sim. Daí ele abre uma lista, ele fala quem é que eu vou ligar, quem é que eu vou aparecer lá hoje para dar um oi e tal. Se ele não tiver muito claro quem é que tem o perfil para poder comprar, exatamente. não vai acontecer nada. Ele vai perder tempo. tempo. Exatamente isso que eu estou dizendo. Então, a primeira coisa, lógico, ele tem toda a pressão, mas se ele se atrapalhar e começar a tirar para todo lado, ele vai perder tempo e não vai cumprir as suas metas. Onde é que ele tem maior probabilidade de vender? No cliente que tem o perfil ideal para ele. Exatamente. Então é por isso que eu digo que é uma escolha de dupla mão. A empresa escolhe, o cliente escolhe a empresa, o fornecedor e o vendedor. E tem empresas que já, desde o início, da prospecção, precisam pensar assim, bem, onde é que eu tenho maior probabilidade de vender, não é isso? Boa, porque eu acho que, na verdade, o bom vendedor, ele tem que administrar o tempo dele. Ele não tem tempo para perder com um cliente que não pode comprar dele. Exatamente. Então, ele tem que aproveitar aquele tempo, não é como alguém dizia que tinha uma bala só na agulha, ele só tem uma bala na agulha e não pode perder. Com certeza. Mas e você vê que muitas vezes ele visita o cliente que é amigo dele, o cliente que trata bem, mas que não compra, ou que não compra o volume que ele precisa. Mas isso aqui eu digo, é aquela acomodação. Parece que como ele, por alguma forma, tem dificuldade para abrir cliente, parece que ele acha que está trabalhando, visitando clientes por visitar. Na verdade, ele está se enganando, não é isso? E aí você vê que tem muitos clientes, muitas empresas, na verdade, que se preocupam muito mais em quantificar quantas visitas foram feitas do que exatamente o resultado dessas visitas. A indústria farmacêutica é uma delas. É uma delas. Eu acho que deve haver essa preocupação. Aliás, eu acho que todo gerente, aquele que está nos escutando, deveria definir, assim, objetivos de prospecção, objetivos de abertura de novos clientes e definir também índices. Então, não é só visitar, é abrir empresas e também não é só abrir empresas, é vender para essas empresas novas. Porque abrir empresa só para ter uma relação de um monte de empresas, só para dizer que tem clientes. Com certeza. É? Ele, na verdade, ele visita para vender. Para vender, exatamente. É esse o objetivo. Daí a importância da prospecção. Então, mas olha, tem gente que fala, mas eu até entendo que é importante, eu sei que é importante, mas eu não sei por onde começar. Então, vamos... Onde é que eu vou encontrar novos clientes? Bem, que é importante, acho que nós já conseguimos provar. Agora ele deve estar agora vamos mostrar como. Vocês dois aí estão batendo muito papo, falando muito, agora vem cá. Então, eu começaria assim. A primeira coisa, que todas as empresas fazem prospecção, mas bem ou mal feitas elas fazem.
Elas vão atrás de clientes, pode ser às vezes de uma forma errada. Então, a primeira coisa é sentar e ver onde estão errando, quais são os pontos deficientes. Isso em relação... Mas, ô Viegas, por exemplo, você vê, tem vendedor, eu diria que a maioria, Sim. não assina, ou pelo menos não lê, a revista técnica que é especializada da área dele. Que Sim. conta todos os movimentos do mercado, Então, trocas, essa já é uma deficiência. expansão, tudo. Essa já é uma deficiência. Fazer uma análise do mercado. Tem gente que fala, não chega a revista para mim. Mas, Exato, então, quer o dizer... gerente não se preocupa nem em escanear e mandar aquilo. Pois é. Ou, às vezes, ele se preocupa, sim, escaneia e manda e o vendedor não lê. Ou então, assim. o vendedor que vá atrás. Porque o vendedor... mas o gerente manda mastigado e ele não lê. Então. A verdade é essa. A gente sabe disso. Então, então, meu amigo, você que está nos ouvindo, minha amiga, o primeiro passo aí, eu acho que básico, é informação. Então, e onde é que ele vai procurar? Então, você falou em revistas especializadas, mas tem mais, né? Tem mais lugares onde ele pode buscar essas informações. Olha, vamos lá, diretórios, por exemplo, de Câmara de Comércio. Isso. Tem todo mundo ali. E na inclusive internet. com dados de faturamento, e na internet. tudo. A internet, gente. Ele bate num Google, se ele mapeia os principais clientes, coloca aquele Google Alert, Exato. no final do dia, o Google envia meia dúzia é um sumário, um grande resumo de tudo que apareceu na internet aquele dia falando da empresa, que ele colocou lá. Ele vai ter aí material para trabalhar durante um mês. E tem mais, se ele quiser saber quem é quem, ainda tem o LinkedIn, não é isso? Olha aí, vamos lembrar que o LinkedIn é a melhor fonte para você conhecer, por exemplo, o diretor, o presidente, um gerente, a alta gerência de uma empresa. Ali diz onde ele estudou, quais grupos do LinkedIn ele pertence, quais são os hobbies. Inclusive, você tem toda a informação para personalizar, né, a sua prospecção. Você falou uma coisa interessante, onde ele estudou. Você sabe que, de repente, a gente encontra pessoas amigas do passado que nunca mais vimos. Com certeza. Inclusive, e algumas que a gente nunca mais queria ver. Eu sugiro que a gente nunca mais queria ver, mas às vezes é essa pessoa que está num cargo que você vai precisar dela para vender. Com certeza. Né? Então, o que é que nós estamos dizendo? Para que o vendedor faça uma lista das empresas que possuem o perfil que ele quer. Então, ele vai fazer uma lista das empresas. E depois vai ter que definir uma estratégia de prospecção basicamente individualizada, empresa por empresa. O que é que você acha? Então, mas a segmentação, a especialização é exatamente isso. Sim. Para cada cliente, uma mensagem diferente, um approach diferente. Se vender, o relacionamento é tão importante para vendas, você vai se relacionar com aquilo que o cliente acha que é importante, com aquilo que ele gosta. E veja, o jeitão do cliente. Exatamente, não é? Às vezes, você vende o mesmo produto para dois clientes e você tem que vender de forma diferente. Um exige mais cálculos, um é mais técnico e o outro confia mais, vai no relacionamento, ele confia mais no vendedor, no que o vendedor diz. Então, isso realmente é caso a caso, né? Mas olha só, Viegas, a gente está conversando aqui, batendo um papo aí com nossos ouvintes, eu estava pensando, você pega a revista Exame, por exemplo, ela tem uma parte da revista que só mostra quem assumiu a diretoria de tal empresa, quem fez isso, quem foi para não sei aonde. A deslocação dos executivos, exatamente. Exatamente. Então ali tem praticamente 2 páginas, normalmente, só nome de empresas grandes e executivos de primeiro escalão que assumiram um posto naquela empresa. Se você não souber o que fazer naquele dia, pelo menos ali você... Olha, eu já vendi muita coisa, percebendo que de repente um conhecido, não é nem um amigo, um conhecido meu assumiu a presidência, a diretoria, qualquer cargo numa outra empresa. Não custa nada um telegrama, um e-mail parabenizando, né? E você recomeça o seu contato por ali. Márcio, eu já fiz uma pergunta, se os vendedores estão nos ouvindo, se eles sabem prospectar. Eu gosto de fazer perguntas, vou fazer mais uma.
Você define um determinado número de horas semanais para prospectar? Olha, será que você ainda acha que prospectar é algo do departamento de marketing, que tem que entregar tudo mastigado para você, meu amigo? Mudou a coisa, hein? Mudou. Eu acho que ninguém planeja o tempo e o esforço necessário para prospectar, Viegas. Não. A verdade é que ninguém se preocupa muito com isso. Eu até diria que tem determinadas empresas e determinados vendedores que acham que a prospecção não é função do vendedor. Quer dizer, a empresa, antigamente, você lembra, davam as listas para o vendedor. Exatamente, dava aqueles cupomzinhos preenchidos, né, que vinham também. Então, há uma confusão. O vendedor de campo, hoje, ele é como se fosse a empresa naquela região. Então, é diferente do vendedor de varejo, que ele fica na loja esperando que a empresa mande clientes lá para dentro, não é assim? Através da propaganda. Tem que correr atrás, meu amigo, tem que passar. Eu vou muito ali para aquela região do Vale do Paraíba, ali na São José, né, Taubaté e tal. Sim. Você fica louco, dos dois lados da Dutra você tem clientes, dos dois lados, não tenha dúvida. Pelo menos, né? Não, prospects pelo fica menos, doente. Exatamente. Pois é, então, essa é uma mensagem que a gente quer deixar para os vendedores. Comece a pensar um pouco com mais seriedade, não é? Na prospecção. Que isso é impossível ter sucesso em vendas se você não se preocupar em repor clientes. E não é repor qualquer cliente. É repor cliente que tenha o perfil... Repor de preferência com melhor ainda, exatamente, né, do que aquele que saiu. Exatamente. E veja... E não perca tempo com aqueles que não têm o perfil que você deseja. Não vá lá só visitar para dizer que cumpriu. Visita de cortesia, né? De cortesia, ou para dizer que cumpriu. Eu tenho que fazer 10 visitas por dia, então eu vou fazer... vou lá visitar, porque aí eu já cumpri. Usa o mesmo tempo, né, para cada uma delas, exato. ao invés de priorizar. Não faça isso. Realmente. Ou seja... Nós estamos dando aí algumas dicas de como prospectar e eu queria lançar aqui um desafio aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes. Se você usa uma maneira diferente dessas que nós estamos comentando aqui no ar, nós gostaríamos de saber que maneira seria essa ou quais seriam essas, né? Não há dúvida. E a gente gostaria, então, de receber essas dicas suas pelo e-mail radio@workshop.com.br radio@workshop.com.br. E a sugestão mais inovadora, mais criativa, a gente vai pegar e vai mandar por e-mail um e-book aí recheado de dicas de negociação e de vendas. Informações. Márcio, eu gostaria, o tempo está voando, eu gostaria só, talvez para finalizar essa parte, poderíamos retomar isso uma outra hora, na importância de guardar essas informações, porque essas informações... Fundamental, hein? Essas informações é uma preciosidade para o vendedor. Então, Com certeza. Aliás, como é que ele guarda isso? Né? A maioria guarda naquela agenda, né, que ganha ainda no final do ano de brinde. Isso, mas tem alguns que fazem melhor. Eles são super-homens, eles guardam na cabeça. E tem outros que guardam no computador, dá um vírus, perdem tudo. Isso, e tem alguns que sabotam o programa de CRM porque eles se sentem vigiados. Olha, eu sugeri a implantação de um programa de CRM há alguns anos aí atrás, numa grande empresa de entretenimento, um canal de televisão, né, que tem um jornal famoso, começa às 8. Não vamos nem... né? Exatamente. E na convenção dessa empresa, o diretor pediu para eu explicar as vantagens do CRM, porque havia uma rebelião imensa em toda a equipe comercial, que não queriam implantar aquilo e achavam que era a ideia da minha cabeça, a ideia do demo. Sim, lógico, né? Sim, lógico. Então, na verdade, o CRM, hoje tudo é medido. Você assiste uma partida de futebol, você vê posse de bola, passe errado, quanto cada jogador correu, as assistências, tudo é medido hoje. Porque se não medir, vai corrigir como?
Mas exatamente, corrida de Fórmula 1, você vê, o negócio é tudo cronometrado, tudo certinho, basquete, tudo. Ali é centésimo de segundo, a troca do pneu tem que ser, não pode... Então, tudo ensaiado, tudo perfeito. Tudo né? treinado. Perde-se uma corrida ali, né? Exato, agora, porque você, senão não vendedor, tem como melhorar. Exatamente, né? Você também está sendo observado hoje. Não adianta mais ser bom de bico, bom de papo, bom relacionamento, não. Todo mundo quer saber quantidade de visitas, o território, quantos clientes reclamaram do atendimento, quantas vendas foram mal feitas, quanto não foram concretizadas por problema de crédito, de tudo. Então você é analisado o tempo todo. Isso é bobagem achar que o CRM está te vigiando. Antes, pelo contrário. Você está sendo analisado. Agora o CRM está te ajudando. Quer dizer, se ele não tiver o CRM, é que ele vai ser... ele não vai ser julgado, ele vai ser crucificado, porque não dá para ter resultados hoje sem prospectar e sem armazenar essas informações e poder usá-las. E não é só armazenar, é também atualizar. Vale aqui explicar que um programa de CRM é um programa de relacionamento com o cliente, um grande banco de dados, onde você não necessariamente coloca aqueles dados que são contábeis, CNPJ, última compra, você coloca dados pessoais do cliente, perfil, faturamento, alguma rejeição, que vai ajudar você a vender. Alguma rejeição do cliente, alguma orientação, alguma dica do cliente, comentário, alguma coisa da concorrência. Na verdade, é aquela ficha que ele tinha antigamente, e fazia à mão, hoje está ali no computador. E que ia grampeando, 4, 5 numa só, né? E que perdia aquilo, roubava o carro, roubava a pasta, perdia tudo. Ou quando ele aquilo. saía, ele levava também. Pois, exatamente. Mas hoje ele também pode levar, sei lá, não vamos entrar nesse mérito aí. Mas eu acho que temos dicas suficientes, né, Márcio, para que os vendedores possam começar a pensar em prospecção. Olha aí, meu amigo, minha amiga, prospecção é o início do processo de vendas. Você pode ser muito bom para apresentar, para negociar, para fechar, mas sem clientes não acontece nada disso. Então, a história toda é conseguir novos clientes, conseguir prospects, pessoas e empresas interessadas no produto ou no serviço que você vende. Eu costumo dizer... E lembrando, hein? Sim. Fale. Lembrando, se você tem aí alguma sugestão, nós também queremos aprender. O Viegas e eu queremos aprender, por isso você tem que mandar a sua sugestão para radio@workshop.com.br, não é, Viegas? E se tiver algum que queira conversar com a gente aqui ao vivo, será um grande prazer. Tranquilamente. É só dizer, eu quero entrar nessa. Então, você manda para esse e-mail que nós passamos agora, e você vai ter aí todo o nosso apoio, nós vamos marcar e vamos fazer essa entrevista para a Rádio Workshop, para o nosso podcast, que já conta aí com muita gente. Graças a Deus, muita gente nos ouvindo aí no trânsito, na academia, em casa, no próprio computador. Tanto é que estamos competindo com gente boa e estamos lá nas cabeças, né? É verdade, hein? Se você observar lá entre os 30 podcasts mais... ouvidos, aí a gente tem 20 e poucos, né? 20 e poucos. Legal, e vale um lembrete aqui, meu amigo. Se você achou o assunto interessante, quer se aprofundar, visite o site da Workshop, que nós temos lá uma coleção com, se não me engano, 4 DVDs que falam especificamente de como prospectar. O site da Workshop é www.workshop.com.br. Bom, meu amigo, minha amiga, obrigado pela audiência. Se você gostou, não se esqueça de recomendar esse podcast para seus amigos, seus colegas de trabalho, parente, enfim, todo mundo que você acredita que possa se beneficiar com essa informação descontraída, bem-humorada, que nós temos aqui sobre vendas e negociação. Por hoje é só, eu espero aí um ok de vocês. Aliás, se você tiver o iTunes, se você quiser entrar lá e colocar umas estrelinhas pra gente, ajuda. A gente agradece. A gente agradece. Um grande abraço aos ouvintes, um grande abraço, Márcio, e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.